e tinha uma manada ali em peso de gafanhoto levando tudo que é possível. Então, eles estavam vivendo uma crise financeira muito forte em todo Israel, né? E o que isso quer dizer para a gente? Essa foi uma situação gerada pelo próprio Deus para trazer Israel de volta para ele, né? Como uma forma de arrependimento. E aí, o que a gente lê? O próprio Senhor está falando. Aqui é Joel falando, mas agora declara o Senhor. A partir disso, é o próprio Deus falando através de Joel. Voltem-se para mim. E aí você pode pensar, Pablo, vou voltar para Deus, mas eu já estou em Deus. Eu queria te falar que na primeira quarta desse mês, eu tive que voltar ao Senhor. Porque eu fui tocado pela presença de Deus e falei, mano, eu estou vendo outras coisas. Jesus mostrou que eu estava olhando outras coisas. E como a gente não vai olhar, né? Através da rede social, você está olhando o Brasil, aí depois você está olhando lá a guerra no Irã, aí depois você está olhando a vida de alguém, aí depois você está olhando a vida do outro, e aí os olhos saem de Jesus. Então, eu entendo que voltem-se para mim, é nesse sentido também. É uma vida que você está longe de Jesus, e aí você está desviado, ou às vezes você nem conhece Jesus, e tem esse chamamento de Deus, mas tem um chamamento também para você voltar a olhar para Ele. Né? Porque você pode muito bem estar caminhando ao lado de Jesus, mas está olhando para baixo, está olhando para o céu, ou está olhando para as pessoas ao redor, mas não olhando para Ele. Aconteceu semelhante com Marta e Maria, né? Marta viu Jesus, mas ela preferiu fazer todo o resto, e Maria preferiu ficar olhando direto para Jesus. E aí, primeira indagação que a gente pode aplicar na nossa vida, você precisa voltar hoje para Jesus? Às vezes você não está lá no bar da esquina, você não está se prostituindo, você não está na sua vida antiga, né? Mas às vezes você está no passado. Eu e a Larissa, a gente se pegou contemplando o nosso passado e falando, nossa, como é bom, né, aquela época. E a gente não estava olhando para Cristo agora. E talvez você esteja da mesma maneira. Você não está longe de Deus, você não é um filho pródigo, né? Mas existem filhos perdidos aqui dentro da igreja. E eu queria que você perguntasse para você mesmo, se esse volte-se para mim do Senhor serve para você hoje. Porque se servir, tem um caminho que a gente pode voltar. E ele fala, né? Voltem-se para mim de todo o coração. Então você precisa olhar para o seu coração e desejar voltar para ele. E lógico que o nosso coração é ruim, né? Então você precisa primeiro orar para que Deus intervenha através do Espírito e você queira se arrepender, né? Mas é legal que ele fala primeiro de todo o coração, depois ele vai falar com jejum, lamento e pranto. Então todo arrependimento genuíno, ele gera um comportamento. Então se a pessoa fala, não, eu vou mudar, mas não faz nada diferente para mudar, é só um remorso, não é um arrependimento. Então, vocês querem voltar para mim de todo o coração? Então vocês vão jejuar, vocês vão lamentar e vocês vão prantear. E como que a gente faz isso, né? Como que você chega e fala, não, eu vou chorar, vou começar a chorar aqui para Deus. Também é algo que a gente precisa estar diante de Deus para que isso aconteça. A gente vai para o verso 13, que vai falar o seguinte: rasguem o coração, não as vestes. E para você que não sabe, rasgar a veste é um costume do povo hebreu, né? Judaico, em que o pessoal simboliza ali às vezes dor, tristeza, luto, ou ainda arrependimento. Então, como que eu sei que o Danilão está arrependido? Se ele vier aqui rasgar a camisa diante de mim? Para o judeu é isso, né? Mas para nós, pode ser uma coisa muito importante, que é o que o versículo fala? Rasga o coração, é algo interior. Se eu só rasgar a camisa aqui na frente de vocês, vocês vão ver que eu estou triste, né? Quem é judeu vai ver, estou triste, estou arrependido e tal. Mas o Senhor está falando para a gente rasgar o coração. E o que é veste, coração no nosso tempo hoje? Talvez seja aquilo que você está se escondendo. Talvez confessar um pecado para um irmão tenha sido a sua veste. Está lá confessando, mas o seu coração ainda não foi rasgado por aquele pecado. Talvez você está andando e está fazendo coisas aí que a sua intenção não é o arrependimento, né? Não, eu estou orando aqui, eu estou jejuando e tal, mas é para minha consciência ficar tranquila. Eu já tive meu tempo com Deus hoje, então você está fazendo com a intenção de veste. E isso a gente vai ler lá em Mateus, né? Onde Mateus 23, 27, 28, que Jesus fala, vocês são fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Por dentro, vocês estão cheios de imundícia, cheios de podridão, cheios de morte, mas por fora vocês são bonitos. Vocês estão pintados de branco. É igual a gente vê Jesus falando sobre o lugar secreto, né? Ele fala que se você entrar no seu quarto, em secreto, e orar, o Pai publicamente vai te recompensar.
E aí ele fala, ó, não seja como o pessoal aí, os fariseus que oram de pé na esquina para todo mundo ver que eles são espirituais, né? Jesus está falando, vale mais o interior do que o exterior. Quando Jesus fala de jejum, ele vai falar, ó, não fica aí com cara abatida, sofrimento, querendo que os outros vejam que você está jejuando. Lava o rosto aí e vive, porque o Pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Então, quando Deus fala através de Joel, rasguem o coração e não as vestes, Ele está falando, ó, vocês estão fazendo algo exterior, né? Mas o interior está longe de mim. E aí, qual que é o convite de novo? Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. E eu queria que você olhasse para você hoje, e se você tem feito coisas para Deus, orando, lendo a Bíblia, servindo na igreja, como uma veste, porque você não quer se arrepender, ou porque você ora, você acha que Deus vai te aceitar, eu queria falar que hoje, talvez, assim como eu, muitas vezes me vi, eu tinha um ódio, né? A Larissa sabe, quando me converti, eu falei, nossa, como é que os fariseus podem ser tão ruins? Como é que o pessoal sabe a verdade e pratica a mentira, não pratica a verdade? E teve uma vez que eu ouvi o Espírito Santo mostrando claramente para mim, ele falando, você está sendo um fariseu. Você está pregando algo que você não está vivendo. Você está pregando contra uma pessoa, mas você mesmo não faz o que você está falando para ela fazer. Então, Deus não se assusta com a sua hipocrisia. Tá? Se você estiver hoje nesse lugar, o convite de Deus qual que é? Volte-se para o Senhor. Deus não vai falar, nossa, você está aí fingindo, né? Porque o hipócrita é aquele que coloca uma máscara. Então, tem algo na sua vida hoje, que é uma máscara. Você está colocando, você sabe que tem que se arrepender, como a gente falou da confissão de pecados. Eu estou confessando meu pecado para o Vinícius, mas eu não estou fazendo nada para mudar, eu não estou confessando diante de Deus, e nem está no meu coração. Eu só estou falando para o Vinícius, para alguém saber, e pronto, então é leve. Então, para o nosso dia de hoje, talvez a veste é tudo aquilo que, em vez de você rasgar o seu coração, você tampa, né? E aí a sua consciência fica bem. O verso 14 vai falar, talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereais e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então, aqui a gente tem o quê? A gente vê claramente que Deus quer nos redimir. Deus quer, né, mudar de ideia. E esse mudar de ideia, né, a gente lê arrepender-se, mas o arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento humano. Né? Então, Deus muda de ideia, e aí, agora, Ele, em vez de condenar, Ele quer se relacionar com a gente. Né? E, de fato, o que a gente tem feito? Porque você vê, como eu falei para vocês, Israel estava em crise, eles precisavam comer, eles precisavam dar comida para o gado, mas Joel fala o quê? Que assim vocês poderão ofertar cereal, ofertas derramadas para o Senhor. Então, a primeira e principal preocupação dele é o Senhor. Como é que eu vou ofertar para o Senhor? Estou num tempo de crise, mas o que eu posso fazer para o Senhor? Né? E quando o Senhor restaurar, a gente não vai todo mundo encher a barriga, dar para os animais, a gente primeiro vai levar uma oferta ao Senhor. E o que você tem feito com a remissão de pecados que Jesus te entregou? Jesus morreu, ressuscitou, né? E o sangue dele agora te dá a liberdade para se relacionar com Deus. E o que a gente tem feito dessa liberdade? A gente tem feito libertinagem? Agora que eu sou livre, então eu vou viver livre da maneira que eu quero. Ou não, eu estou usando para me relacionar com o Pai, para me relacionar com Cristo. Porque a gente vê que é só por isso, né? Talvez ele se arrependa, passe, deixe uma bênção, e assim vocês poderão fazer ofertas. Então, nem era para eles terem o que comer, porque isso a gente sabe que Jesus falou que a gente teria, né? Mas o Senhor nos redime para que nós possamos nos relacionar com Ele. E o relacionamento com Ele não é algo superficial. É igual você tem um relacionamento com a sua mãe, com o seu cônjuge, é algo real. Né? Como a gente falou aqui, Deus ele é um Deus do secreto e que se revela publicamente, mas Ele não é um Deus de holofote. Ele não é um Deus que Ele vai ver aqui que a gente tocou muito bem, que a gente pregou muito bem, que a gente orou muito bem, e Ele vai ficar feliz com isso. Mas quando a gente vê que existe algo dentro de nós, que a gente precisa se arrepender, aí é o Espírito Santo te chamando para o arrependimento. Versículo 15, a gente vai ler o seguinte. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada. Então, lembra que eu falei do arrependimento? Que ele acompanha uma ação? Joel está falando isso, toquem a trombeta.
E a trombeta, em Israel, é um sinal, ó, gente, vai ter guerra, vai ter luta. E quando Deus te chama para arrependimento, Ele não está te convidando, Ele está te convocando, né? A gente leu hoje, eu, a Lari e o Fê, em 2 Tessalonicenses, Paulo falando o seguinte, ó, resumidamente, a gente está vendo que vocês estão perseverando, que vocês estão em tribulação, Deus também está vendo, e Ele vai retribuir aqueles que estão perseguindo vocês, e vai dar alívio para vocês também. E isso vai acontecer no dia em que o Senhor Jesus for revelado nos céus. Mas até lá, a gente vai ter sofrimento. Então, Pablo, quanto que eu preciso me arrepender? Né? É só na quarta-feira, igual você falou, que Deus mostrou e você precisou se arrepender? Você vai precisar se arrepender todo dia, até que Jesus volte. Você precisa viver uma vida de arrependimento. Caso contrário, aí você já foi glorificado, né? E aí você precisa ensinar a gente como que é ser glorificado também. Então, todos os dias, gente, é arrependimento genuíno. Não é tipo, eu caí nesse pecado, eu falei tal palavra, e eu vou ficar sozinho aqui. Eu vou lutar eu mesmo, porque uma hora eu vou vencer. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E aí, às vezes, você fala para alguém, mas você também não quer buscar isso em oração, não quer pedir ajuda mais profunda, né? E pedir ajuda é você saber receber um conselho. Se eu falar, Danilo, eu preciso de ajuda nisso. Ele falou, mas também você está fazendo esse tipo de coisa, você está errando nisso, se você não mudar isso, não vai mudar. Eu falo, também não vou mudar, então. E aí, a gente está vivendo remorso, né? Então, a trombeta é um aviso, né? Como eu falei. E qual é a nossa atitude? Quando você enxerga o pecado em você, eu enxerguei que eu não fui generoso, eu enxerguei que eu fui egoísta, eu enxerguei que eu passei o dia inteiro olhando para o mundo e não olhando para Deus. E qual que é o meu comportamento? O meu comportamento, muitas vezes, é falar, uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Uma hora meu coração vai incendiar, uma hora o Espírito Santo vai me tocar e vai mudar. Eu queria te deixar muito triste que não vai mudar. Porque o Senhor já te entregou o que você precisa. Que é o Espírito dEle sobre você, o sangue do Filho dEle sobre você e a adoção do Pai como filhos. Então, a gente já tem tudo o que a gente precisa. Agora, a gente precisa se mover também, né? A gente precisa aproveitar. E como eu perguntei, o que a gente está fazendo com essa remissão? A gente precisa se mover. Versículo 16, a gente tem o seguinte. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. E deixa eu te falar, o Senhor ele fala para a gente que vai ser, a sua volta vai ser como nos dias de Noé, né? E o pessoal estava bebendo, comendo, se dando em casamento. E aqui você vê que Joel chama quem? Os anciãos, o pessoal mais velho. Joel chama as crianças recém-nascidas, que mamam no peito ainda. Chamam quem se casou também. Então, você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida. A melhor fase financeira, a melhor fase do casamento. Gabriel e a Thay vão casar, mas eles precisam se arrepender ainda. Ainda é motivo de luto a natureza pecaminosa deles. Eu e a Lara, a gente vai ter um filho daqui a pouco, vai ser uma bênção de Deus, mas essa alegria não é maior do que a alegria de Jesus voltar e curar a nossa pecaminosidade, que fala, né? Natureza pecaminosa. Então, se tem algo na sua vida que deixou você feliz, está muito feliz, e isso é maior do que a alegria de Jesus vir te restaurar, você precisa se arrepender. Você precisa deixar isso de lado, antes que isso vire um ídolo na sua vida. E o ídolo, você sabe que Deus ele não tem um checkmate, né? Ele tira assim, o ídolo e Deus quebra o ídolo. E às vezes quebrar um ídolo dói mais do que você mesmo abandonar ele. Então, a gente vê que Jesus também, né, em Mateus 24, chama o pessoal para o banquete. E um fala, acabei de comprar uma junta de gado, não vou conseguir. Eu acabei de casar, não vai dar para eu ir hoje. E isso mostra também que a maior alegria da nossa vida, os melhores momentos, não são maior do que o banquete que Jesus tem preparado para nós. Só que se você quiser entrar nesse banquete, você vai ter que reconhecer todos os dias o tamanho do pecado que existe em você. E que te impede de entrar nessa presença. E aí, vivendo essa vida de arrependimento, pela graça de Deus, a gente vai conseguir desfrutar desse relacionamento com Jesus. E o versículo 17, último versículo, a gente tem o seguinte: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? E eu queria te falar que
quando a gente vive em desobediência para Deus, nós sofremos certo tipo de juízo. Quando a gente consulta a Deus, mais ou menos, sabe? Orei uma vez e achei que Deus falou tal coisa, e eu tomo uma decisão, nós vamos colher as consequências. E eu queria te perguntar se a sua vida tem sido um marketing, né? Um bom marketing por evangelho, para o reino de Deus, ou se tem sido um escândalo. Se as pessoas estão olhando para a sua vida e estão falando, que Deus é esse que ele serve? Será que você já ouviu alguma vez? Ele fala de Jesus, mas ele está me devendo faz anos. Será que você já ouviu? Ela fala de Jesus, mas ela nunca cumpre o que ela promete. Será que a gente já ouviu? Eles falam de Jesus, mas eles nunca me acolhem. Ou será que a gente já ouviu? Ele fala de Jesus, mas continua igual antes. E eu queria te falar que você é pecador. Você pode ouvir isso daqui e Deus te curar e te moldar, não tem problema nenhum. Mas se você ouviu isso já e não mudou, o que você está esperando? Porque as pessoas estão olhando para você e estão falando, onde está o Deus dele? Quem é esse Deus? Nossa, deve ser uma mentira, né? Porque ele fala uma coisa, mas ele vive outra. E aí a gente vê, né, em Mateus 5, Jesus falando, vocês têm que ser a luz do mundo. E aí eu tive um exemplo, Deus falou claramente comigo. O que é a luz, né? A luz não faz barulho. Igual eu falei, Deus não é um holofote. Então o sol nasce e ilumina todo mundo. Agora você já viu um fogos de artifício? Ele ilumina também, mas ele faz um barulho absurdo. Então ele precisa chamar a atenção. Deus não, a luz do mundo, ela brilha e as pessoas vão ver essa luz. Então Jesus está te chamando para ser luz do mundo. E a luz do mundo não precisa gritar, não precisa falar que está aqui. As pessoas vão enxergar você. E vão ver Jesus e vão falar, tem algo diferente na vida dele. O que acontece, o que ele fala, o que ele vive, o que ele faz, mostra que existe um Deus. E é isso que Jesus quer de nós. Vamos finalizar então? A gente vai ler o último versículo. Talvez você seja muito triste agora, porque eu fiquei triste em ver, e eu não gosto de ser pecador. Eu tenho um orgulho espiritual, eu não queria ser ruim, manchado como eu sou, mas o Vitor me ensinou que quanto mais próximo nós estamos de Jesus, né, mais ruim a gente se enxerga. Então eu fico feliz, que parece que eu estou mais perto de Deus, né, por enxergar isso. Pedro, abre para nós 1 Coríntios 13, 12, por favor. 12. Para a gente finalizar. Então aqui, se você está desanimado, eu queria animar você, queria te dar uma esperança. Paulo diz que agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho. Algumas versões falam um reflexo obscuro. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente. Da mesma forma que sou plenamente conhecido. Então, esse Danilo que você está vendo agora, essa Larissa, esse Wesley, esse Vini, não é a etapa final ainda. Não é quem Jesus te criou para ser. Você está vendo agora um reflexo, como se fosse uma sombra, né? Você vê a sombra da minha mão, mas você não vê que tem osso, que tem carne, que tem nervo, que tem todo tipo de coisa aqui. Então, Jesus ainda está trabalhando em você. Jesus ainda está te transformando de glória em glória. Só que não é por isso que a gente vai ficar esperando, né? Que nem eu falei. Não, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que me esforçar mais. Vou ficar esperando Deus fazer alguma coisa, né? Gente, pode se colocar de pé, por favor. Queria fazer uma oração com vocês. No final do capítulo 13, Paulo fala uma coisa para nós bem interessante.